e as autoridades já prontas, eles saíram mais cedo, né? Já estão aí nos nossos lares. Então, o nosso agradecimento a toda essa equipe maravilhosa, iluminada pela luz de nosso Senhor. Nesse nosso domingo do Evangelho, nos nossos lares, estejamos atentos, né? Para o que a espiritualidade vai nos falar através do Evangelho. Hoje eu estou aqui com este livro, que é o Pão Nosso, Chico Xavier, né? Pelo Espírito de Emmanuel. Ele é muito bom, manda-nos mensagens claras, né? E eu abri aqui hoje, na página 209, a mensagem 97, o conselho, né? 97. Conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Está em Paulo, versículo 2, Timóteo, aliás, está em Timóteo, versículo 1, capítulo 13. É no Evangelho de Paulo. Conserva o modelo. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Olha aí. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleições de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro da experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te preparares a avançar mais tarde dentro dela. A convivência aí, ó, né, com aqueles que a gente tem medo. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. É a mensagem que veio aqui para nós hoje. Assim parece que é complicadinha, né? Mas a Eliana está aí. Eliana ajuda a gente. Né, Eliana? Por quê? Pelo que eu entendi, né? Nós temos que ter esse cuidado,
no atendimento aos nossos semelhantes, né? Que seja através das palavras, que seja através das atitudes, que seja através do cumprimento das nossas obrigações. Então, não podemos nos distrair, porque no final ele está falando aqui, né? No momento que nós estivermos diante da força suprema, da prestação de contas, nós vamos ter que explicar tudo isso, né? Exato. Recebemos todos os dons, aplicamos. Aí é a hora, né? Que a gente chora, né? Ai, meu Deus, eu não fiz, eu queria ter feito, né? Entendi assim, Eliane. Recebo com muita alegria essa mensagem hoje do Evangelho, né? Para Fala o todos título nós. dela de novo. Oi? O título dela de novo. Conserva. Conserva o modelo. Modelo. Pois é. Porque é sempre isso. O modelo quem é? Jesus. O modelo maior, né? Isso. Sempre Jesus. E é bem isso que a senhora explicou mesmo. A gente precisa ter cuidado e conservar realmente o modelo, copiar o Cristo na palavra, na ação, no viver, porque vai chegar um momento que nós vamos ser chamados a prestar contas. E não é nem assim, ultimamente eu estou assim, a gente não está mais nem sendo esperando desencarnar para a nossa consciência nos chamar a dar conta, né? Nossa consciência, cada vez que passa, está mais afiada, está mais como é que a gente fala? Está mais viva do que nunca dentro de nós e sempre nos chamando a ter aquela revisãozinha do dia, das ações, né? Conservar o exemplo de Jesus, é isso aí. Conservar esse modelo nas sãs palavras, conservar o modelo de Jesus, que não usou a palavra para destruir, para distanciar, para julgar, ele usou a palavra para construir o amor em nós, ele usou a palavra para transitar o amor, ele usou a palavra para edificar, para educar, né? Então, os recursos, né, que são os potenciais da nossa alma, a providência divina já deu para todos nós. Agora, como é que nós temos que usar? Né? Então, vamos conservar em nós o exemplo de Jesus em tudo, porque ele mandou tantos emissários e continua mandando os emissários, dizendo que é possível, porque o negócio é que a gente, às vezes, pensa assim, mas eu não vou conseguir, porque Jesus era Jesus, realmente. Jesus é o topo, mas para a gente chegar até lá, a gente vai poder ir? Pode, né? É só a gente, olha o modelo, conservar o modelo. Olha o modelo, quem era o nosso modelo? Jesus. Então, é só a gente seguir. Está fácil? Não. Mas a gente consegue? Consegue. Porque o evangelho de Jesus, ele é de todos os tempos e para todos nós. Se fosse um objetivo inalcançável, nós não iríamos conseguir nunca. Se fosse inalcançável, Jesus não teria dito que a gente podia, porque ele não ia nos iludir, não ia mentir para nós, não é? Ele foi o modelo e deixou tantos outros e mandou tantos outros nos dizendo, é possível. Não é de uma vez, é devagar. É o remédio que a gente vai tomando. A gente não toma uma dose do remédio e ele faz efeito, puf, curou. É de pouquinho, né? A gente toma uma dose hoje, repete amanhã. Às vezes a gente toma 3 vezes ao dia, à madrugada, no outro dia do mesmo jeito, e a gente vai de pouquinho em pouquinho chegando, né? Então, é assim mesmo, dona Vânia.
Isso aí, Eliane, a gente vai tropeçando e levantando e consertando, né? Isso. Entendi assim. E Deus por nós, né? E Deus por nós. Posso continuar, né? Então, meus irmãos, nessa proposta, até mesmo o Evangelho, parece não, a própria mensagem que a gente lê já dá o nosso Evangelho da manhã, né? Porque ela sempre vem com uma frase vindo do Cristo, de algum dos espíritos superiores, mas quando a gente lê essas mensagens e a gente vai para o Evangelho, está tudo encadeadinho, né? Conserva um modelo. O modelo é Jesus, em tudo a gente falando. E aí a gente vai para o Evangelho de hoje, no capítulo 12, e esse Cristo, que é o nosso modelo, ele nos recomendou amar os nossos inimigos, né? Ele disse para a gente: por favor, meus filhos, hajam como irmãos, filhos de Deus, perdoe, perdoe aqueles que te feriam, 1, 2, 10, 1000, perdoa. Porque quando Jesus fala assim, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar, aí Jesus fala assim, não 7, mas 70 vezes 7, o mesmo equívoco que o irmão cometeu contra você, ele quis dizer que nós vamos ter a oportunidade de realmente desenvolver essa semente do perdão que já jaz em nós. E ele deu o exemplo maior, que foi o exemplo que ele deu quando ele estava lá no Gólgota, já pregado na cruz, dando o exemplo de como morrer com nobreza, com coração cheio de amor, de braços estendidos, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, essa frase sublime e esse sentimento puro e nobre, porque ele não simplesmente falou, ele exemplificou como é esse perdão incondicional. Não é fácil de alcançarmos, mas se a gente conservar essas palavras do Cristo, se a gente pôr em movimento esses ensinamentos do Cristo, vai chegar um tempo, antes dos 70 vezes, 7 vezes, nós já vamos estar no automático. Feriu? Tudo bem, meu irmão. É só o que você tem para me dar, né? É desse jeito. Feriu, ele vai ferir. Mas aí vem imediatamente esse sentimento, virá imediatamente esse estado de perdão. Porque quando ele fala os 70 vezes, 7 vezes, é uma proposta de desenvolvimento, não é uma proposta de imediatismo. Nós que somos professores, a gente sabe que, à medida que a gente vai repetindo um conceito para o aluno, na primeira vez, ele parece que falou grego. Na segunda vez, ele já vai ouvindo e o cérebro vai começando a despertar. Aí a gente repete as atividades 1, 2, 3, ao longo da semana, depois, ao longo da quinzena, da unidade, né? Assim, dona Vânia? E aí esse conceito vai sendo incorporado à sua prática. Vai chegar digamos que demorou muito, no segundo semestre, ele já vai estar
100% compreendendo quando você repete aquele conceito matemático ou conceito de português ou da disciplina que for. E aí, a gente vai entender isso que o Cristo está falando, do 70 vezes 7. Vai, no primeiro momento é difícil. Quando Cristo falou que a gente estava lá, naquele momento, quando Cristo falou, para a gente foi grego. Para a gente foi falar de covardia. É um covarde, que a gente tem que ir à forra, a gente tem que fazer acontecer. Aí, os discípulos ficaram lá, nos ministrando e nos reavivando o que o Cristo falou. As lições foram continuadas. E em todos os tempos, tivemos missionários, tivemos irmãos que nos ensinaram, que reavivaram o exercício de fixação. E a gente, hoje, já iniciando o segundo semestre da nossa existência, nós já estamos compreendendo o que o Cristo falou do que era o perdão. Porque hoje, quando somos ofendidos, pelo menos eu deduzo que sim, porque depois de tantos evangelhos, né, não é que a gente perdoa sempre, mas a gente já está entendendo, já estamos entendendo o que é que Jesus falou do Pai perdoa porque eles não sabem o que faz. Nós já sabemos que não é uma covardia, que é, na verdade, um ato de grandeza, de superioridade. O perdoar nos põe em uma condição que nada que vem dos planos inferiores nos atingirão. Um dia estaremos nesta condição. Hoje a gente já entende que não é covardia. Hoje a gente já consegue compreender a necessidade do perdão. Por que que eu devo perdoar? Né? Eu devo perdoar para que eu me liberte da ação negativa que foi lançada contra mim. Mas há também o inverso. Eu preciso perdoar porque o meu irmão ali, ó, meu vizinho, meu irmão que está dentro de casa comigo, ele tem também que ver que eu modifiquei e que não há mais razão dele continuar praticando, cobrando, porque, na verdade, ele está cobrando de mim o erro que eu pratiquei contra ele. Né? Porque a gente, às vezes, eu, pelo menos, às vezes só falo do perdão que eu tenho que dar para o outro. Mas eu não posso esquecer que outros precisam aprender a me perdoar. Porque um dia eu feri, um dia eu magoei. Então, eu também preciso ser perdoada. E se tem aqueles irmãos que acham que devem fazer a justiça pelas próprias mãos, estão me cobrando, né? É o obsessor encarnado, o obsessor desencarnado, e a própria consciência começa a acusar. Quando a nossa consciência começa a gritar, olha o seu proceder, olha como você está agindo, seja um pouquinho mais amorosa, um pouquinho mais gentil, desculpe o outro, ela está me dizendo, olhe seu proceder, porque você já errou muito. Desperta tu que dormes para as verdades da vida. Deus está misericordiosamente lhe dando a nova oportunidade para você fazer diferente. Então, o perdão não é, eu digo assim, a preocupação, eu digo para mim, que a preocupação do perdoar, minha preocupação é muito mais
para que o outro veja que eu já não sou aquela mesma que o feriu. E aí, ele me dê a oportunidade de ser perdoada por ele. Porque o evangelho de hoje vem nos trazer o seguinte, sobre os nossos inimigos desencarnados. Porque esses que estão conosco aqui no dia a dia, encarnado, eu estou vendo. Ele está comigo aqui. E eu posso, no meu processo evolutivo, nos meus exercícios de evolução, eu estou aqui com ele, eu estou vendo. Ele está tentando me atingir lançando essa injúria contra mim. Eu tenho que mostrar para ele, com toda a humildade, que eu não cometi este erro, esse equívoco novamente. Porque se ele está dizendo que eu não fiz agora. Eu devo ter feito em algum momento. Então, tenho que fazer com que ele entenda que eu já não sou mais aquela. Que é uma injúria nesse momento, mas não foi lá atrás. Então, eu tenho que agir de forma que ele perceba que eu já não sou mais aquele ser. Para que ele encontre em minha vida, em meu proceder hoje, ele encontre motivos para ele dizer: ô Pai, ela já não é mais a mesma, Senhor. Ele está começando a mudar. Não mais a atingirei. Vamos ver no que vai dar. Porque o perdão não é assim de uma hora para outra. Né? Nós não sabemos o potencial do outro. A gente tenta adivinhar. Então, aqueles que nos odeiam, eles precisam ver que nós não somos mais os mesmos. Ele precisa observar que nós já não fazemos as mesmas atrocidades de antes. Ele precisa ver para crer. E aí ele vai olhando, porque ele já foi muito ferido por nós. E aí ele vai acompanhando a nossa transformação. E aí ele não terá mais motivo para nos atacar. Mas, e os desencarnados? E aqueles que ainda não estão no mesmo caminho que a gente? Seja bem-vinda, Yara. Deus te abençoe. Que bom ter você conosco. Obrigada. Então, meus irmãos, o espírita possui ainda outros motivos para ser indulgente para com os inimigos, aqueles que nós ferimos. Porque nós sabemos desde o início que a maldade não é o estado permanente das pessoas, que ela provém de uma imperfeição momentânea e que a essa pessoa má, qual criança que se corrige dos seus defeitos, reconhece um dia seus erros e se tornará boa. Como está acontecendo conosco. Nós hoje já entendemos que nós não somos feitos para a maldade. Então, nós estamos no caminho buscando a nossa transformação. E nós precisamos entender o outro, os nossos inimigos, porque nós os temos, os nossos cobradores do passado, porque nós os temos. Então, nós precisamos, segundo aqui o Evangelho, os Espíritos que orientou e comentou os ensinamentos do Cristo, assim como nós não fomos criados para a imperfeição, os outros também não. Assim como nós estamos tendo a oportunidade de modificar a nossa jornada, a nossa trajetória, os nossos sentimentos, eles também. Eles também precisam receber de nós essa oportunidade.
Ah, fulano me feriu, eu vou até o fim na minha vingança. Vai não. Não vai não. Desiste. Busca uma outra caminhada, porque nós não fomos criados para a dor e o sofrimento. Nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Mas, com a ânsia de viver todo tipo de experiência, igual criança, que sobe na cadeira para experimentar e toma queda, que mete o dedinho na tomada e toma um choque, só acredita passando pela experiência, nós fomos essa criança um dia, então, nós temos que despertar. Olha, já não cabe mais isso. Então, nós, principalmente nós espíritas, que conhecemos da vida, sabemos que nós não estamos só nessa primeira e única experiência, nós já temos uma razão muito grande para ir trabalhando o perdão. Não guardar não quer dizer que a gente não vá se chatear com as coisas, não é isso. Não é dizer, eu não vou ter mais raiva nenhuma, eu não vou ficar magoada quando alguém me feriu de jeito nenhum. Ainda não estamos nessa condição. Mas sentiu a tristeza, sentiu a pedrada que veio para você, não pegar essa pedra e botar no bolso e ficar ali mastigando ela o tempo inteiro. Passou aquele primeiro momento da raiva, da zanga, da mágoa, vai deixando ela se dissolver. Vai deixando ela se dissolver. Faça como as crianças. Faça como Jesus falou, que a gente tem que ser perfeito, temos que ser como as criancinhas. Esse é um dos exemplos. Deixa isso indo, se desfazendo ao longo das suas experiências, do seu dia, da sua semana. Não guarde a mágoa, porque a mágoa é um veneno que você bebe, esperando que o outro morra. Vamos aprender a deixar passar, né, dona Vânia? É isso aí. Isso Eu me lembro de mesmo. uma chargezinha que tem o cara preparando o veneno para dar para o outro morrer, aí ele vai, bota as doses, mistura com a colher, e lambe a colher, bota a colher lá. Acha que ficou fraco. Vem, bota mais um veneninho ali, pega a colher, mexe de novo, lambe, lambe, lambe. Aí, quando ele está com o remédio pronto, ele faz isso. Já está todo envenenado, cai de costas e morre. Eu acho essa charge maravilhosa, porque é exatamente o que a gente faz ao longo das nossas encarnações, né? Guardar a mágoa, né, Lucileia? Guardar a mágoa é exatamente isso. É a lambidinha da colher, e no final a gente ainda toma o gole. Então, o nosso desafeto, ele nem vai tomar conhecimento da gente, porque muitas vezes ele atirou a pedra e seguiu seu caminho. Até esqueceu que jogou pedra em alguém. Então, é olhar para o outro e entender que o outro ainda está na infância. Ainda é a criança, como nós fomos, que jogando bola quebrou a janela do vizinho ou bateu em alguém, aí a gente vira de costas, finge que não é nem com a gente. E, às vezes, aí a gente vai lá, pega a bola e continua jogando como se nada tivesse acontecido. É essa a proposta. É a gente não ir guardando, né? Não ir lambendo a colher com veneno devagarinho, porque a gente vai se envenenando, e quem vai morrer somos nós. É essa a proposta do Cristo. E a gente tem que guardar o exemplo. Olha o que Paulo disse. Sabe ainda, né? Nós ainda espíritas sabemos que a morte
livra apenas da presença material do nosso inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, inclusive por ter deixado a terra. Sabe que, desse modo, a vingança não alcança seu objetivo. Ao contrário, ela tem por objetivo, por efeito, produzir mais irritação, capaz de continuar de uma existência para a outra. Então, é tarefa do Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre os mundos visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue, que era muito usado no passado, né, é radicalmente falsa, bem como provar ser verdade que o sangue alimenta o ódio, até no além-túmulo. O Espiritismo apresenta, por consequência, uma efetiva razão de ser e utilidade prática ao perdão. E é a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Nenhum coração há tão perverso que seja insensível ao bom proceder, mesmo sem o querer. As boas condutas impedem, ao mesmo tempo, todo pretexto às represálias, e de um inimigo é possível fazer um amigo antes e depois de sua morte. Pelas más condutas irrita-se o inimigo, que então se converte em instrumento para que a justiça de Deus imponha a expiação a quem não perdoou. Olha, eu acho isso aqui demais. Aí eu me lembro, toda vez que eu leio isso, eu lembro da história de Divaldo Franco, né? Que foi perseguido por um inimigo, o inimigo ainda veio para ele, disse para ele que ia continuar perseguindo, né? Que ele deu Divaldo deu até o nome do Máscara de Ferro, e aí Divaldo foi mostrar para ele que ele já não era mais aquele espírito, não carregava mais aquelas dificuldades, aquelas imperfeições espirituais, que ele estava num processo, comprometido num processo de autocura e de autotransformação. E aí, para que esse espírito compreendesse de verdade o processo que Divaldo tinha se proposto e que ele estava alcançando, Jesus envia a própria mãe do perseguidor para exemplificar a transformação que houve com Divaldo, né? Justo no dia que ele fala, em reunião, que eles não vão mais acolher nenhuma criança, porque eles não têm mais condições disso, eis que batem na porta e deixam uma criança. De passagem, um monstrengo, como a gente fala, um espírito tão deformado pelo ódio que vem deformado fisicamente. E aí, Divaldo, apesar de ter dito que não ia acolher mais nenhuma criança, não teve coragem de, né, renunciar àquela experiência. Ele pega aquela criança, a acolhe com todo o amor e começa a criá-la como filho, como ele fez com tantos. E aí o espírito, finalmente, o espírito perseguidor, percebe que não tem mais razão dele continuar com aquela perseguição, continuar com aquela, digamos, dita vingança, né? Porque já não era mais aquele espírito de outrora. E é isso aí a proposta do Cristo.
A gente indo, exercitando a nossa transformação, porque a gente sabe que quando o espírito larga o corpo físico, ele não deixa no corpo físico os seus defeitos, ele não deixa no corpo físico os seus rancores, os ódios, o registro das dores que foram recebidas. Não, fica com ele, porque é ele que é o repositor de todos os sentimentos. É o depósito, né, de todos os sentimentos. Então, quando a gente deixa o corpo físico, nós bem o sabemos que a gente continua exatamente como a gente é, porque não é o físico. Nós somos o espírito que guarda tudo na sua memória. Está tudo ali registrado. Então, quando eu deixo o meu corpo e ele vai para a terra, está cumprindo o que está na Bíblia. O que veio do pó, para o pó voltará, o corpo físico, que veio do pó. O espírito não. O espírito não veio do pó. Ele veio de Deus. Ele é uma fagulha do grande sol, criador. Então, ele não vai ser destruído. Nós somos criados para a eternidade. Então, a gente retorna para o plano espiritual carregando tudo. Todas as pedras que a gente está carregando, todos os rancores, todos os ódios, todos os amores, carregam tudo. E aí, livre do corpo, age-se melhor. Sem aquela bola de ferro, lembra que eu falo sempre que a gente carrega uma bola de ferro atada ao pé? Sem aquela bola de ferro atada ao pé, a gente anda mais fácil. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se a gente é muito bem acolhido pela família, quando a gente desencarna, onde quer que a gente desencarna, o sentimento do amor, né? O calorzinho do afeto nos atrai para lá. Aí a gente vem em nossa casa, vê os nossos afetos, os nossos amores, né? Mas se a gente carrega muito fel, muito ódio, nós vamos procurar quem? Os nossos desafetos. E aí continua a trajetória. Aí a gente vai para uma outra trajetória. Nós vamos estar livres para atuar como vingadores sobre o nosso inimigo. Mas lembrando que o nosso inimigo só atinge o objetivo. Nós só atingimos o nosso objetivo de vingança de acordo com o proceder, com o viver do nosso desafeto. E assim é a mesma coisa conosco. Vamos observar nosso dia. Hoje eu me proponho a fazer todo o bem que me é possível. Tudo que aparecer no meu dia hoje, eu vou procurar sempre seguir o exemplo. Nosso inimigo está aqui, ó. Ele nos acha, porque a gente não vive o tempo inteiro sintonizado com Deus, né? A gente não vive. Então, ele nos acha. Aí ele fica daqui, ó, olhando. Você vai conseguir, não. Vai nada. Eu te conheço. Eu vou deixar você tentar. Ele até deixa. E aí ele fica de lá. Ele nos conhece, então ele já fica ali, ó, só esperando o momento que a gente vai escorregar. Aí ele, eu te disse que você não é boa, eu sabia. E aí começa a martelar. Por quê? Porque a gente não tem essa conduta, mas a gente tem que tentar. Hoje eu não consegui, mas eu tenho amanhã, né? Por quê, gente?
nós não estamos vendo a nuvem de testemunhas que está presenciando o nosso dia a dia. Mas nós espíritas sabemos. Por que que nós temos que guardar o exemplo? Porque nós temos consciência de que tem uma nuvem de testemunha nos observando. E essas testemunhas, dentro delas, né, dessas testemunhas, tem os nossos inimigos, que estão ali nos observando. Uma pessoa que não tem conhecimento do mundo espiritual, que não tem conhecimento de que a vida continua, para ele tem esse atenuante, mas para nós não tem atenuante nenhum, não. A gente deixa os nossos inimigos agir porque nós ainda somos parecidos, não somos iguais, porque hoje a gente já conhece a doutrina. E será cobrado de nós isso. Então, nós devemos agir com inteligência. Ainda não estamos na condição de dizer, Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. E ele, no plano espiritual, também não. Ele ainda continua mexendo o veneno e lambendo a colher. Eu tenho que mostrar para ele, com a minha experiência do dia a dia, que se eu ainda não mudei, mas pelo menos eu estou lutando para vencer o que eu fui. Que eu estou lutando bravamente para me transformar num ser melhor. Liane, e ainda completando aqui, né? Para mim, né? De repente a gente fala, eu estou lutando, mas de repente eu não vou conseguir. Então me prepare pelo menos para a hora que eu estiver lá, tiver que me encontrar com essa galera, que não é um só, né? Então, que eu tenha força e que eu me lembre do que eu aprendi, né? Para ter resistência. Exato. Ai, que não é brincadeira não, né, Eliane? Não. Não deve ser não, né? Não deve ser. Não é não. Misericórdia. Não é não, mas o que a gente está fazendo? Nós estamos tentando, né? Estamos tentando. E aí, ainda ontem eu ouvi minha filha aqui dizendo da justiça divina, né? Por que deixa os inimigos agirem em nossa vida? Por que tanta coisa ruim acontece com a gente? Porque a gente ainda não aprendeu. E aí, o que é que Deus faz? Ele usa aquele que quer ser o instrumento que ele quer ser, né? Para nos educar, para que a justiça de Deus seja feita. A lei de ação e reação, ela não vai ser quebrada para me beneficiar. Não vai. Então, se eu não me esforço para que seja diferente, Deus vai deixar, a lei de ação e reação, não é que Deus vai deixar, né? É porque a pobreza de nossas palavras. A lei de ação e reação vai promover, vai permitir que eu receba o negativo que eu estou atraindo. Se eu estou enviando, eu vou receber de volta. Qual é o nosso esforço? O nosso esforço é a gente tentar todo dia ser melhor. Todo dia. E não está pingando mais umas gotinhas de veneno no copo. A gotinha de veneno que ele vai pingando no copo é o nosso erro consciente, porque nós já somos conscientes, né? É o famoso orai e vigiai, né, Eliane? Exatamente. Essa combinação que é difícil às vezes, né? Às vezes, quase sempre. Não é fácil o orar e vigiar. Não é. Mas é o exercício, a tentativa que vai estar mostrando para nós mesmos. A gente fala assim, poxa, eu não consegui.
É igual você pegar um bordado e pegar um modelo e tá tentando fazer igualzinho. Aí você errou o ponto. Aí você tira da agulha, desfaz o bordado e recomeça tudo de novo. É a tentativa e erro, né? Mas a gente precisa tentar de verdade. Pegar a agulha, botar a linha na agulha, pegar o pano, o tecido e ir, ó, tentando. Mas tentar só, eu vou tentar, e fica só olhando, isso não é tentativa. Tentativa é você pegar a agulha e, ó, e ir fazendo. E é isso, o tecido da vida está aí para a gente bordar. A gente tem a agulha, a gente tem a linha e nós temos o modelo. O modelo é Jesus. Vamos tecer o tecido da nossa vida de uma forma diferente. Nós temos consciência de que nós já vivemos várias vidas. E nessa vivência dessas várias vidas, nós angariamos muitos desafetos. Alguns evoluíram, foram embora, deixou a gente para trás. Outros, não. Quem foi muito ferido e não conseguiu superar ainda essa dor, ele está no nosso encalço. Se ele não tiver encarnado como filho da gente, como aquele marido ruim, ranzinza, mas que a gente ama. Se não for o nosso pai ou a nossa mãe, mas ele está aqui, pertinho de nós. Porque o erro nos atrelou. Eu posso romper a cadeia? Posso. Eu posso começar a romper a cadeia na minha tentativa. E quando eu conseguir ser boa, eu rompi de vez. Ele, coitado, pode continuar no atraso ainda, com ódio, com rancor. Pode. Mas aí é ele com ele e Deus. Mas eu comigo e com Deus já estou no caminho da transformação. Então, não tem mais motivo para estar agindo. Mas vai chegar um momento que eu preciso reparar. Porque não é simplesmente perdoar, não. Precisa reparar. E o meu coração já não é o mesmo. Eu já olho para ele com amor. Eu já olho para o meu antigo, para o meu inimigo, para o inimigo que eu carrego, né? Porque ele ainda é inimigo. Porque ele ainda não me perdoou. E eu vou sentir uma necessidade muito grande de acolhê-lo, de mostrar para ele o que é o amor. E aí eu vou atraí-lo desta vez com amor. Vou recebê-lo em meus braços como um filho. Porque é o vínculo mais forte que existe. É a transfusão de amor mais poderosa que existe. Porque ele se torna um hospedeiro nosso. Ele vem para a nossa barriga. Ele vai se alimentar do nosso alimento. Ele vai se alimentar dos sentimentos que nós tivermos. E aí é aquele momento em que nós vamos poder ensinar para ele o que é o amor. Quando ele sai e vem para os nossos braços, a explosão de amor é gigantesca. E não há ódio que não se dobre ante o amor. Foi o que Jesus mostrou para nós. Foi o que Jesus nos ensinou. E o ato da maternidade é essa explosão de amor. E aí a gente começa a reeducar aquele que foi alvo de nossa invigilância, em um outro tempo, em uma outra existência, mas que agora eu tenho condição
de transformar. É essa a proposta do Cristo, né? Os inimigos desencarnados, eles só vão deixar de ser inimigos quando nós entendermos que só o amor rompe essa cadeia. Portanto, é possível sim ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Aí eu não vou continuar lendo porque aqui é só, né? A gente já falou desses inimigos. Então, nós temos essa consciência. Hoje nós sabemos que na longa estrada da nossa vida, nós constituímos experiências que atrelou a nós tanto seres amorosos quanto os seres que vão nos odiar. Nós temos consciência desses amores, desses inimigos. Então, o que nos cabe, o que nos compete, é trabalhar a nossa transformação. Orar e vigiar. Orar para que a gente se torne um pouco melhor e orar envolvendo-os em vibrações de amor, em vibrações de paz, em vibrações de equilíbrio, para que ele também receba esse refrigério que nós recebemos. E vigiar o nosso proceder, vigiar a nossa conduta diante da vida, para a gente não cair nos desvios que nós temos, que nós até ontem caíamos. Então, o evangelho se prolongou muito. Vanessa, faz a prece, meu amor, porque falta pouquinhos minutos para vencer nossa hora. 1000 perdões. Vamos lá, pessoal. Agradecendo, então, por podermos começar a nossa manhã de domingo com as palavras de Jesus, nesse momento abençoado. Vamos vibrar por todos os seres encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por todos os países, principalmente aqueles em conflito, essas guerras prejudicando tantas pessoas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelos seus governantes, que os nossos governantes possam ver o bem do povo e não o seu próprio bem. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam precisando de uma vibração e de uma boa mão amiga. As pessoas sem casa, sem família, sem emprego, nas ruas, em abrigo, em orfanatos, asilos, presídios, hospitais, que os espíritos do bem possam levar luz e ajuda a todos eles. Vamos vibrar pelas nossas famílias, nossos lares, os nossos benfeitores espirituais possam nos proteger de todo o mal, de toda a malevolência, possam ficar conosco durante toda essa semana, nos emitindo vibrações de paz e amor, pedindo para que as nossas águas possam ser fluidificadas e que elas tragam o remédio que precisamos, sejam eles para os nossos males físicos ou espirituais. Agradecendo, então, a nossa legião de bons espíritos e pedimos para que possamos estar reunidos novamente na próxima semana. Que assim seja. Um bom domingo abençoado a todas. Graças a Deus.